a gente estava falando, então, da questão da estabilidade do corpo, né? E da cintura Sim, escapular para a escrita, né? E para outras sim. atividades motoras, manuais. E aí, Uhum, como a Clarissa disse no início, pessoal, existe todo um desenvolvimento sensorial, os nossos sistemas sensoriais, eles andam juntos, né? O sensório motor aí anda sim. junto. Esse primeiro ano, como a Clarissa disse, é um marco muito legal. Eu vi isso depois que a minha filha nasceu, né? Que eu pude acompanhar ela de pertinho todos os dias. Pois é, Gente, você viu? e a Ju, né, a teóloga, falou assim, Aposto que você viu com outros olhos, Sara. a Ju filma a contração muscular. Falei, É. gente, é realmente muito legal. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o cérebro, ele muda, ele dobra de tamanho, né, Clarice, até o final do primeiro ano, por causa de sinapses, Uhum, de conexões de aprendizado que vão fazendo. Então, é muito bacana. sim, é. E aí nós temos esses sistemas sensoriais, gente, que são muito importantes, né? Que é São. visão, audição, tato, olfato, paladar. Tem, como a Clarissa disse, o sistema proprioceptivo, que é a noção do seu corpo no espaço, né? A sua noção ali da sua localização espacial, o movimento dos seus músculos e das articulações, né? O sistema proprioceptivo Uhum, que te permite, sem a visão, saber que seu braço está levantado, que seu braço está abaixado. E o vestibular, que é da questão do movimento. Então, uhum, você é a sua sensação da gravidade, né? Está localizado uhum, no nosso ouvido interno. Gravidade, movimento da cabeça, equilíbrio. E aí tudo isso anda junto. O sistema sim. vestibular é tão importante, gente, que ele ajuda a regular nosso tônus. Uma coisa que eu acho muito legal, ele influencia os nossos olhos e o nosso pescoço. Então você imagina isso para a leitura, né? Ele fixa a imagem na É, retina. Quando a gente está andando, você fizer um movimento aí, ó, o que você está olhando não se move, só o seu corpo. Isso é muito é, importante para, né? Você vai andar de carro, você vai ver uma placa enquanto o carro se move. Então, o sistema vestibular faz é. isso. E esse sistema vestibular, através do É movimento, muito bacana, né? Esse desenvolvimento dos órgãos sensoriais também é muito bacana. muito. E a Clarissa citou lá, né, Clarissa? Quando ele começa a movimentar a cabeça, ele já começa a movimentar, a Uhum, trabalhar todos os órgãos sensoriais. Você imagina a sim, criança, né? Engatinha, abaixa a é, cabeça, levanta, eles quase fazem é. cambalhotas, né? Então, eles estão Sustenta na desenvolvendo. lateral, Cabeça com uma né? propriocepção, porque existe descarga de peso, então ele tem a sensação dos músculos, das articulações, então, né, como ele tem Funções, esse isso. proprioceptivo. É. Então, tudo Então, isso é assim, muito importante. se a gente leva isso, né, para o tratamento, né, é muito importante que as crianças vivenciem, né, essa sensação, porque o bebê aprende pela sensação, né? A percepção Exatamente. vem depois, né? Isso, Quando ele registra, integra, né? isso. Que a percepção vem do movimento. Então, no tratamento, a gente tem que pensar, né, para incluir isso tudo no nosso plano de objetivos de tratamento, né? Exatamente. Não, e Muito aí, importante. outra coisa que é importante, né? Igual essa questão vestibular, muitas crianças que têm dificuldade de atenção, por exemplo, podem ter alguma desordem nessa questão tátil, vestibular, proprioceptiva. Né? Eles juntos, ele ajuda na manutenção ali da atenção. Então, por exemplo, o sistema vestibular te ajuda no tônus, o seu corpo ereto vai te ajudar na atenção. Então, isso é muito importante para aprender. Uma criança que é desatenta, mas a criança hiperativa, eu e a Ju falamos isso nas lives anteriores, Uhum, esses sistemas, o vestibular proprioceptivo, eles ajudam no nosso alerta. Então, essas crianças que têm uhum. TDAH têm um alerta mais baixo, então, às vezes tem tônus mais baixo, então eles precisam de muito movimento para se Sim, manter alerta, né? A nossa sim. postura, como a Clarissa disse, nos mantém alerta. Eu só queria citar que tem no nosso cérebro a formação reticular, né, Clarice, que é muito importante, Sim, sim, que a está lá no formação nosso tronco reticular, muito encefálico. importante. Isso. Tá lá no nosso tronco encefálico, eu não queria deixar de falar dela, porque ela ajuda na postura correta e na atenção também. Então, essa formação articular fazem três coisas que eu acho muito interessante. Uma das coisas é que ela, não,
quatro coisas. Ela filtra a intensidade dos estímulos que chegam. Então, todas as fibras de sensações que sobem ou que descem, passa ali pela formação reticular. Então, ele ajuda a Sim. filtrar esse excesso de informação para você manter a atenção. Outra coisa, ele... Agora, imagina se a criança não está bem assentada para que a formação reticular trabalhe direitinho do jeito que ela tem que trabalhar. Exatamente. Não, e a formação reticular ela é responsável por adaptar a sua postura para movimento. Então, quando eu vou levantar, a formação reticular te ajuda a estabilizar a sua postura para você movimentar. E ela também acompanha o movimento para que você não despenque durante esse movimento. Agora, Sim. Outra coisa que eu quero falar, que a Clarice falou da atenção, que eu achei muito legal, é que a formação reticular é a porta de saída do nosso sistema límbico, que é aquele sistema de emoção, recordação. Então, quando a gente está motivado, o sistema límbico manda informação para a formação reticular, ativa o córtex e te dá atenção, né? Ajuda a você ir melhor naquilo que você está fazendo. Então, a postura correta é muito importante. PC, por exemplo, né, Clarice? A gente está trabalhando com criança com paralisia cerebral. Sim. Eu tô preocupada com a mão. Olha aí, Theo. Aí ele tá todo desengonçado, o corpo todo esquisito. O Boba te ensina a postura 90, né? 90 graus de quadril, de joelho, de tornozelo. Se a criança não tá naquela postura ali, além, né, da questão da atencional, não adianta. Se não estabilizar o axial, o tônico, a musculatura fásica, que é de movimento, não vai trabalhar bem. Sim, e outra coisa importante, né, que não é só o sentar 90-90, o apoio dos pés. Isso. O apoio dos pés é importantíssimo estar no chão, né, para que ocorra toda essa informação adequada que você acabou de falar. Exatamente. Então, assim, uma minha questão muito grande com as escolas são as cadeiras que as crianças sentam. Olha aí, Né? Então, as crianças que não são, né, que têm paralisia cerebral e que têm cadeiras, né, que são incluídas, que têm suas próprias cadeiras, eu não estou falando disso, estou falando das crianças que são, né, que têm TDAH, que nem você falou, né, que estão na escola, ou as crianças que são PCs leves, que sentam na carteira normal da escola. Sim. Né? E aí você vai ver como o seu paciente está sentado lá na escola, estão as pernas balançando. Né? As cadeiras são todas iguais, né? Do mesmo tamanho. Então, assim, isso eu não sei como resolver. Né? Mas, assim, os nossos pacientes, a gente tenta resolver, né? Apoiando esses pés no chão, orientando as escolas, né? Da necessidade disso. Né, desse apoio para a postura, para o alerta da criança. Isso. Né, e para um bom alinhamento biomecânico, né, que é uma das outras coisas que o Bobat, né, outro item que o Bobat nós prezamos muito, né, é o bom alinhamento biomecânico das estruturas. Né, então, por isso é que a gente trabalha com qualidade de desempenho, né, para ter uma neuroplasticidade positiva, não uma neuroplasticidade negativa de movimentos inadequados, movimentos compensatórios. Né? A gente quer que a criança aprenda, né? Ainda mais nós que trabalhamos com essas janelas de oportunidades, né? Com esses períodos críticos da sinaptogênese, né? E das conexões neurais. Então, nós temos que primar para uma boa qualidade de movimento. Né? Exatamente. E é isso que eu falo, que a gente precisa pensar no todo, né? E não pensar somente nisso. E também esse trabalho multidisciplinar, porque fono também sofre com uma postura inadequada de uma criança, né? Que, né, para comer, para articular, porque fala também é movimento. Então, sim. Isso aí, né? Então, até a fono precisa do trabalho da fono, precisa do trabalho da físio, da TO, para essas crianças, né, que tem essa questão motora. E o sensorial, ele é muito importante, então não pode esquecer disso.
Aí tem aquela frase do Aristóteles, né? Nada está no intelecto sem que antes tenha passado pelos órgãos dos sentidos. Então, tudo, órgãos dos Sim. sentidos é a porta de entrada para tudo. Então, precisa Uhum. trabalhar, gente, né? Ah, essa criança é desatenta, tá? Então, nós vamos preocupar com a postura dela, a gente vai preocupar em ver sobre essa questão sensorial, vestibular para proceptiva, para dar movimento para ela. Uhum. Muito crianças, por exemplo, que têm paralisia cerebral, que têm dificuldade de movimentar, né, Clarissa? A gente trabalha muito com o proprioceptivo, que eles usam uma via muito parecida ali. Então, às vezes a criança não, né, uma PC tem muita dificuldade de movimento, então a gente usa também muito o proprioceptivo. Então a gente precisa começar a pensar nessas coisas, no tátil. O proprioceptivo, vestibular Uhum. e tátil, eles andam muito juntos ali. E eles precisam Sim, de atenção dos terapeutas, né, sim. Clarissa? Né? E sempre, né, Sara, lembrar que dentro da nossa avaliação a gente trabalha com atividades funcionais que são limitantes para a criança naquele momento e que Uhum. são importantes de serem trabalhadas e pedidas pela família, Sim, né? E a gente implementa, né, dentro, a nossa avaliação é em cima para ver, dentro da CIF, qual sistema que está mais comprometido. sim. Né? Se é o neuromotor, se é o sistema Isso. musculoesquelético, se é o sistema sensorial, ou se são todos eles juntos. Uma boa avaliação. Né? Então, é uma boa avaliação. Do Né, todo, desse quais gente. que são do todo, né, Do quais todo. sistemas Não de ponta. que estão interferindo na funcionalidade, Isso. né? É É muito isso aí. importante isso de ser Muito visto, importante. E aí tudo anda ok? junto e, Tudo anda e é isso. E a junto. gente vai aprendendo, gente. Aprendizado é isso. É tudo, né? O motor, é o sensorial, é o emocional, tudo vai andando junto. E só para citar, a gente aprende através de comportamento social por imitação, aprende quando estamos atentos e concentrados, pela motivação, através dos órgãos sensoriais, pela variabilidade de informações, que a aprendizagem também é formar memórias, né, Clarice? Isso o Boba trabalha É, bastante também, que é você aham, repetir aquele movimento em ambientes e situações diferentes para que a criança, sim, né, aprenda mesmo aquele movimento, crie estratégias para generalizar, né? Tem essa parte do outro também que é uhum, muito importante. Então a gente sim, aprende pela repetição, pela é, memória. E por isso uhum, é importante as crianças brincarem. Eu queria, né, finalizar com isso, porque o brincar envolve tudo isso. As crianças vão desenvolver sensorialmente, motoralmente, no seu emocional, no seu, né, cognitivo. As crianças precisam explorar, gente. As crianças precisam subir, descer, escalar, virar de cabeça para baixo. Tudo que a gente puder dar de exploração para essas crianças é extremamente necessário para o aprendizado. Criança de 3 anos, que você chega na escola e a criança está sentado na mesa com uma folha de papel, é uma tristeza, né, Clarissa? é, Porque uma criança de 3 anos não vai aprender a ler e escrever, ela precisa explorar. Aí, às vezes, os pais pressionam as escolas. Ah, meu filho não vai aprender a ler, meu filho não vai aprender a ler. Mas espera aí, se seu filho brincar, ele vai aprender várias coisas, né? Várias coisas é, que ele vai precisar para aprender matemática, para aprender português, para aprender ciência, para escrever, para ler. Ele precisa disso, ele precisa de várias coisas no corpo. E uhum, as crianças precisam brincar mais, né? E nas escolas, sim, ter esse momento lúdico, esse momento de brincar, de explorar, porque é isso que vai fazer com que as crianças desenvolvam essa aprendizagem. Não é simples, não é ficar sim, sentado numa cadeira. Ah, mas eu preciso sentar ele 3, 2 anos para ele poder aprender fazer coisas motoras finas. Tá, mas o motor fino, quem disse que o motor fino só se aprende sentado numa cadeira, né? O motor é, fino, ele é o resultado de uma boa organização e um bom controle do corpo. Se ele não tem um bom controle do corpo, não vai ter comprometimento não nessa vem, coordenação. Não vem, aí tem é, dificuldade de escrever, tem dificuldade com avidez, de abotoar, de vestir, uhum. de escrever, e aí vai. E aí chega para os terapeutas, senta e quer treinar só aquilo ali, sendo